Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu tô aqui com um biquíni riquíssimo em detalhes e acabamentos diferenciados para vocês. Então, se você tá aqui, já gostou desse trabalho maravilhoso, não custa nada deixar o seu joinha, deixa aí pra me motivar, pra fazer esse YouTube entregar esse conteúdo para mais e mais crocheteiras que também gostam e apreciam esse trabalho maravilhoso que nós fazemos com as nossas próprias mãos. Então, gente, vamos aos detalhes dessa peça aqui. Olha só. Não coloco bojo, viu? Não coloquei bojo nem forro, não acho necessário. No caso de vocês optarem por colocar, não tem problema, tá? Eu só não coloquei porque eu achei que os pontos ficaram bem fechadinhos, estão vendo? E é mais prático, um trabalho a menos, tá? Mas caso vocês queiram ir colocar pra ficar mais confortável, né? Não ter nenhum receio de utilizar a peça e não ficar mostrando nada, então pode colocar sim um bojo ou um forro que seja. Vai dar certo também. Outra coisa, gente, essa minha peça aqui, ela dá a possibilidade de 2 tipos de amarração. Nas costas dá pra fazer 2 modelinhos diferenciados. Aqui eu tenho as alcinhas, olha só, que pode ser feita assim, ó, esse modelinho que passa por cima do ombro retinho. E aí, olha só o detalhe diferenciado que eu fiz aqui nessa minha peça. Nas costas, ele vem com esse detalhe aqui, ó. Não vem de amarração não, mas se vocês quiserem fazer de amarração aqui, pode também. Mas olha só, eu não faço nas costas esse modelo aqui de amarração. Eu venho com a minha alcinha lá do biquíni da parte da frente e passo aqui dentro. Então, cada lateral aqui vai ficar uma alcinha. Legal, né? E pode fazer também essa alcinha cruzada nas costas. Imagina só, ficou muito legal. Eu tirei uma foto com ela cruzada nas costas e gostei mais dessa opção dela cruzada, dá um charme a mais. Então aí fica a possibilidade para vocês também, tá bom? Agora eu vou mostrar os materiais. Então, para confecção dessa peça, eu vou precisar apenas de um novelinho desse fio aqui, ó, o Encanto Slim da Círculo. O Slim, gente, o Slim ele é mais fininho do que o Encanto normal, tá? Um novelinho desse, gente, dá para o tamanho P, viu? Olha só, P e M também. P e M, um novelo dá. Se vão tamanho G, aí vão precisar de mais um novelo, viu? 2 é o indicado. Por quê? Olha só, eu já fiz a minha peça, tô com ela aqui. Olha só que lindo, gente, esse azul maravilhoso, né? E olha só a quantidade de fio que ainda sobrou desse novelo inteiro. Então, sobrou uma quantidade ainda razoável aqui. Daria pra fazer bastante coisa. Inclusive, vou começar a utilizar desse daqui pra fazer a calcinha. Então, vamos lá, as informações desse fio aqui. Encanto Slim, ele vem com 240 metros, tá bom? Possui um tex de 415. A agulha indicada é de 2 a 3 milímetros, beleza? E a cor, gente, veio errada a cor aqui, ó. Tá a cor ouro, mas na verdade, ouro é uma cor dourada. No meu outro novelo, que foi esse daqui, ó, veio a embalagem certa, é a cor 2550 azul bique. A referência da cor do vermelho, esse bordô aqui, quem gostou, eu vou deixar na referência aí na descrição do vídeo, da videoaula pra vocês, que essa é uma cor maravilhosa também, né, gente? Só cor linda. Agulha que eu utilizei a 2,25 milímetros, viu? Vamos precisar também de um marcador, facilita demais para fazer as marcações aqui, ó, dessa viradinha do peito, dos aumentos, e linha e agulha de costura. Por que linha e agulha de costura, gente? Porque esse é um fio muito escorregadio. Então, para fazer um acabamento, um arremate ali de qualidade, o que eu faço? Eu faço uma costurazinha bem legal aqui, ó, pra não correr o risco desse fio soltar. Imagina vocês fazerem uma peça para um cliente e esse fio vier soltar, desfiar e a peça da pessoa começar a desmanchar. Então, para não correr esse risco, eu faço esse acabamento com linha de costura. Claro que a linha tem que ser da cor da peça, tá, gente? Eu coloquei uma linha mais clara aqui só para ficar mais evidente e fácil de vocês entenderem e enxergar na videoaula. Então, vamos ao X da questão. Qual fio
que vocês sempre me perguntam, né? Qual fio vocês podem substituir esse daqui? Gente, vamos lá. Vocês podem substituir pelo fio princesa. O fio princesa é um fio parecido com esse, porém um pouco mais rígido, tá? Ele tem uma semelhança no aspecto, num brilho, entenderam? Então dá pra vocês substituírem pelo fio de polipropileno. Aí tem o fio moda da Círculo, tem o princesa, tem Raíza Moda. Então dá pra vocês fazerem com esse e dá também pra fazer com fio de algodão, que é o mais tradicional, né, pra fazer peças de biquíni. Eu exclusivamente, gente, gostei desse fio. Por quê? Porque o fio de algodão, ele tende a absorver muito a água, então ele pesa. Eu acho que fica pesado quando a gente entra ali dentro de uma piscina, vai na praia. Ele absorve mais água em comparação com esse fio aqui, esse material. E tem os fios também que tem aquele elastano. Eu, particularmente, gente, até o momento, não teci nenhuma peça com esses fios de elastano, então eu não tenho autoridade pra falar pra vocês aqui se ficaria legal, se é uma boa opção, mas eu acredito que sim, porque eles foram desenvolvidos especialmente com essa finalidade. Então, acredito que ficaria legal sim fazer com fio biquíni, né? Tem o fio biquíni da Pinguim, se eu não me engano. E tem um outro fio verano da Círculo. Isso, exato. Então, daria aí pra vocês utilizarem com ele também. Referente a fio, é isso, gente. Pode adaptar no fio que vocês conhecem, que vocês têm aí. Faz o teste, não tem medo. É uma peça super rápida de fazer. Essa daqui eu fiz praticamente em algumas horas. Eu não sei contabilizar, porque como eu trabalho durante o dia, eu faço um pouquinho cada dia. Mas é super rápido, prático e bem fácil de fazer também. Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, manda, deixa sua mensagem, seu comentário aí no vídeo, tá bom? Bora pra videoaula. Antes de irmos diretamente para a confecção da peça, eu gosto de mostrar para vocês como que a peça é confeccionada e quero apresentar também aqui os tamanhos possíveis, né, para vocês fazerem. Gente, essa peça, o que vai definir o tamanho dela é esse início aqui, ó, a base de início dela é iniciada aqui, ó, as correntinhas iniciais são feitas nesse sentido e depois nós vamos trabalhando com os pontos meio alto, que eu trabalho com meio ponto alto aqui. Nesse sentido, até dar aí a altura que eu quero pro meu biquíni. Então, gente, pro tamanho P, que é o tamanho que eu vou fazer com vocês aqui na videoaula, essa primeira base de correntinhas, ela vai medir 5 centímetros, tá? 5 centímetros para o tamanho P, 6 centímetros para o tamanho M e 7 centímetros para o tamanho G, certo? Então, essa é a medida inicial, a base aí de correntinhas para iniciar o nosso trabalho. Aí, conforme vocês forem fazendo, né, as carreirinhas, forem identificando aí que tá legal o tamanho, que tá bom, aí é só continuar o trabalho. Eu vou mostrar aqui as medidas da minha peça para vocês terem aí, né, um comparativo para a peça de vocês. Então, dessa base aqui, ó, da lateral de um peitinho, que vai até no outro, olha, deu 40 centímetros. Então, eu fiquei com cada lateral aqui do busto com aproximadamente, praticamente 20 centímetros de largura aqui, tá bom, gente? E de altura, vamos ver quanto que eu fiquei aqui de altura. Claro que isso vai variar, né, dependendo do ponto, com 18,5, tá? Na altura aqui, eu fiquei com um total de 18,5 centímetros. E essa lateralzinha, quando eu for explicar ela, eu também mostro pra vocês. Olha só, fiquei com 11 centímetros aqui. E a alcinha deu um total de 85 centímetros. Então, é isso, pessoal. Bora iniciar as nossas correntinhas, a nossa peça? Vou iniciar aqui, então, a nossa base de correntinhas, tá, gente? Olha só. Vamos dar a laçada inicial, eu faço desta forma. Temos aqui já a nossa primeira correntinha e vamos trabalhar. No meu caso aqui, eu vou trabalhar os 5 centímetros de correntinhas, né? Que é a minha base inicial ali.
Prontinho, gente, já fiz a minha quantidade de correntinhas aqui, no meu caso deu 14 correntinhas. Aí chegando aqui no final, eu vou fazer mais uma, por quê? Porque essa última aqui, ela serve como um apoio para ser o meu primeiro ponto alto. Nós vamos virar aqui, e nessa segunda, né? No caso, a segunda correntinha aqui da base, nós vamos fazer um pontinho baixo, tá bom? Eu costumo fazer esse meu primeiro ponto alto da lateral desta forma, fica mais bem estruturado do que eu subir com as 3 correntinhas como de praxe. Para quem ainda não conhece essa forma, é uma forma bem legal, tá? Então, deixa eu repetir aqui com vocês. Então, eu fiz mais uma correntinha aqui, a mais, pulei essa correntinha e vou fazer um pontinho baixo aqui na próxima correntinha. Pontinho baixo feito. Gente, esse nosso biquíni, aquela parte principal, essa parte aqui, ó, toda fechadinha, ela é trabalhada de meio ponto alto. Então, eu fiz esse ponto baixo e vou fazer uma correntinha para dar altura aí de um meio ponto alto, tá? Então, vamos laçar e no próximo pontinho aqui, ó, na próxima correntinha, nós vamos fazer o nosso meio ponto alto. E vai ser meio ponto alto para cada correntinha de base, tá bom? Então, vamos fazer até na nossa última correntinha. Faltando aqui só meu último para fazer, voltei com vocês. Então, meio ponto alto feito. Agora, nós já vamos continuar fazendo aqui nessa outra lateral. Então, para fazer a voltinha aqui, nós vamos precisar fazer alguns aumentos. Então, aqui, finalizado esse último, nós vamos fazer mais 3 meios pontos altos nesse mesmo pontinho aqui. Então, fiz fiz 2 e fiz 3, certo? Então, esse daqui são os meus 3 pontinhos de aumento para fazer a voltinha. Eu gosto, gente, de marcar o centro desse aumento, porque vai ser sempre no centro desse aumento aqui que fizemos, que nós vamos fazer os aumentos das próximas carreiras. Então, como eu fiz 3, o meu 3 meio ponto alto, o meu do meio aqui, ó, que no caso é o segundo meio ponto alto de aumento, que vai ser o local onde eu vou colocar meu marcador para na próxima carreira fazer os aumentos nesse pontinho aqui, beleza? Então, feito esses 3 aumentos, nós vamos fazer mais um meio ponto alto só para finalizar aqui essa voltinha. Então, nós ficamos com um total de 5 meios pontos altos. Um aqui normal, 3 de aumento e o outro normal da própria carreira, tá? Então, vai ser esse aumento aqui inicial. Aí, agora, nós vamos prosseguir fazendo meio ponto alto para cada pontinho de base. Já vou escondendo o fio aqui, porque dá um acabamento melhor. Faltando só um meio ponto alto aqui para finalizar a carreira. Fiz. Agora, gente, nós vamos virar o nosso trabalho nesse sentido aqui, tá? Pra essa nossa lateral aqui, ó, ficar bem legal, um acabamento bem bonitinho, tá vendo? Que aqui, ó, fica retinho, fica bem legal. Então, nesse sentido aqui que eu tava fazendo, eu vou virar minha peça desta forma, meu fio vai ficar lá pra trás. E aqui, ó, nós não vamos fazer nenhuma correntinha pra subir o ponto, a gente vai fazer primeiro um pontinho baixo e só depois fazer uma correntinha, tá bom? E agora vamos prosseguir fazendo meio ponto alto para cada pontinho de base. E chegando lá no meu marcador, eu volto com vocês pra gente fazer os aumentos. Aqui, gente, fiz meu último ponto aqui, antes de chegar nesse do centro. Aí eu vou tirar meu marcador, laço a agulha e nesse pontinho aqui, ó, onde estava marcado, nós vamos fazer 3 pontos meio alto, né, dentro desse mesmo pontinho de base. Então, fiz o meu segundo e fiz o meu terceiro. Finalizei os 3, eu já venho com o meu marcador aqui, ó, no meu segundo meio ponto alto, já pra mim saber que vai ser nesse ponto aqui que eu vou fazer meus aumentos da próxima carreira. E agora é só seguir fazendo meio ponto alto sobre meio ponto alto até o final da carreira. Chegando lá, gente,
no final, vocês vão iniciar novamente a carreira com um ponto baixo, uma correntinha e fazer esse trabalho por quantas carreiras vocês acharem necessário, tá? Então, eu vou fazer mais uma vez com vocês. Então, feito. Meu último ponto sobre ponto, vou virar meu trabalho, já introduzo a agulha aqui no meu primeiro ponto e faço um ponto baixo e uma correntinha. E agora seguir ponto sobre ponto até chegar no momento aqui do centro, bem no topo do nosso biquíni. Deixa eu mostrar pra vocês. Bem aqui no topo, onde nós vamos fazer aquele aumento de 3 meios pontos altos, tá bom? E assim, nós vamos crescendo o nosso trabalho, tanto no comprimento quanto na largura, tá bom? No meu caso, que é o tamanho P, gente, ficou legal aí 12 carreiras dessa, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, tô na terceira carreirinha, então eu fiz no total de 12. Ok? Aí vocês contam aí, ó, 1, 2, eu já tô aqui na terceira. Eu fiz 12 carreirinhas nesse sentido, tanto de um lado quanto do outro, né? E sempre fazendo os 3 aumentos aqui em cima, tá bom? Eu acho que é isso. Eu volto com vocês pra gente dar início nessa carreira aqui, que ela é meio que de quadradinhos, né? Tem um trabalho diferenciado aqui. E aí, para tamanhos maiores, é só vocês fazerem a quantidade que vocês acharem necessário desse mesmo trabalho, desse mesmo ponto. No caso, eu fiz 12. Para o tamanho maior, vocês podem fazer 14, 15 carreirinhas dessa e depois finalizar com essas aqui. Então, aí vai depender mesmo do tamanho que vocês querem. Dá para fazer aí da melhor forma que vocês acharem. Então, após finalizar as carreiras aí, vocês vão ter esse resultado aqui. Ele fica bem emborcadinho mesmo. Aí, agora, gente, vocês vão fazer o seguinte. Vamos subir 5 correntinhas. Por que 5? Porque essa nossa próxima carreira, ela é trabalhada de ponto alto alongado. Então, eu coloco 4 correntinhas para simbolizar um ponto alto alongado e mais uma correntinha para simbolizar aí o espaçamento do quadradinho. Só relembrar aqui vocês, ó, essa primeira carreirinha aqui que nós vamos fazer. Aí, viramos o trabalho, laço a agulha e nesse primeiro ponto, somente aqui nesse primeiro, que a gente vai fazer um ponto alto alongado bem nesta base aqui, ó, onde nós subimos as correntinhas. Então, introduzi, deixa eu fazer aqui com vocês, talvez tenha alguém que não conhece o ponto alto alongado, ele dá uma laçada, introduz a agulha, puxa o fio normal. Aí, eu laço aqui novamente, tiro só um fio, ficando com os 3 fiozinhos na agulha, laço novamente, tiro 2 fios e laço novamente, tiro os outros 2. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro quadradinho. Aí, agora vai ser sempre uma correntinha, laço a agulha, pulo um pontinho da base e no próximo ponto eu faço meu ponto alto alongado. Então, aqui, olha só como ficou. Uma correntinha, laço, pulo um pontinho da base e no próximo temos um ponto alto, certo? Então, aí nós vamos prosseguir fazendo esse trabalho até chegar aqui no topo, tá? Do nosso biquíni. Eu volto lá com vocês. Cheguei aqui, então, pra gente fazer os aumentos aqui do topo do nosso biquíni. Eu fiquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 quadradinhos antes de iniciar os aumentos. Então, não tem quantidade ao certo, gente. Chegando aqui no topo, o que nós vamos precisar fazer? 3 pontos altos alongados juntos, porque até então a gente estava fazendo um ponto alto e soltava um pontinho da base. Um ponto alto, soltava um pontinho da base. Aqui nós vamos fazer 3 pontos altos consecutivos, 1, 2, 3, tá bom? Então, quando chegar aqui nessa voltinha, é só vocês fazerem dessa forma. Então, fiz aqui meu último ponto alto alongado e agora nós vamos fazer 2 correntinhas ao invés de uma. Então, dou minha laçada aqui e não vou pular nenhum pontinho da base, já vou pular pro meu próximo ponto da base, né? E fazer o meu ponto alto alongado, tá? Então, ficou assim. E agora, 2 correntinhas,
laço, e aqui no próximo ponto da base, sem soltar nenhum pontinho, faço meu outro ponto alto alongado. Então, aqui a gente já tem o nosso aumento aqui lá do topo do biquíni. Então, vai ser sempre só aqui, ó, no topo, que a gente faz o espaçamento com 2 correntinhas, tanto nesse ponto quanto nesse, e 3 pontos altos seguidos aqui. E a partir de agora, nós vamos seguir fazendo normalmente uma correntinha, laço. Agora, eu pulo um pontinho da base e faço meu ponto alto alongado no próximo. E assim até o final da carreira. Chegando lá, eu volto com vocês. Voltei aqui pra gente finalizar a nossa carreira juntos. Então, aqui, ó, fiz esse ponto alto, uma correntinha, vou laçar a minha agulha e finalizar conforme nós começamos. Que é o que? Nesse primeiro pontinho aqui, ó, vamos fazer nosso ponto alto alongado, uma correntinha, laço novamente e mais outro ponto alto alongado, tá? Porque aqui nesse início eu optei por fazer um aumento. Aproximar aqui para vocês verem como que fica essa lateral. E aqui, gente, eu fiquei com um total de 29 quadradinhos, tá? Olha aqui no topo, outra lateral e a base do nosso biquíni. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos virar a nossa peça e fazer um pontinho baixo logo aqui já de início, tá? Nesse ponto da base. E essa carreira é bem simples, gente, vai ser um pontinho baixo para cada ponto da carreira, tá bom? Então, vamos fazer até chegar ali no topo do biquíni que tem umas correntinhas a mais. Mas é simplesmente onde tem 2 correntinhas, vocês vão fazer 2 pontos baixos. Cheguei aqui no topo pra gente continuar, olha só. Então, é só seguir fazendo um ponto baixo em cima do ponto alto e um ponto baixo dentro do quadradinho. Um ponto baixo em cima do ponto alto e um dentro do quadradinho. Aí, aqui, ó, vou seguir fazendo um ponto baixo em cima do ponto alto. E nesse espaçamento aqui, vocês lembram que a gente fez 2 correntinhas? Então, vão ser 2 pontos baixos. Pra gente seguir a mesma quantidade de pontos aqui, normalmente. Um ponto baixo e nesse outro intervalo de 2 correntinhas também 2 pontos baixos. Aí, agora, nós prosseguimos fazendo apenas um ponto baixo para cada ponto, né? Vamos finalizar essa carreirinha junto, então, gente? Fiz um pontinho baixo em cima do ponto alto. Aqui dentro, vamos fazer um pontinho baixo e agora introduzindo a agulha aqui, ó, em alguma dessas correntinhas da lateral, vamos fazer outro ponto baixo. Finalizada a carreira, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, viramos o trabalho e agora vamos pular um pontinho da base e fazer um pontinho alto no próximo ponto, tá? Ponto alto alongado ainda, tá, pessoal? Olha só, tem aqui meu primeiro quadradinho. Uma correntinha, laço a agulha e aqui, ó, pulei um pontinho da base e no próximo ponto da base faço o meu ponto alto alongado. E vai ser assim até chegar lá no topo novamente. Então, eu vou fazer os meus quadradinhos aqui e volto pra gente fazer os aumentos aqui do topo, beleza? Cheguei aqui no topo novamente, olha só, dessa vez eu fiquei aqui, ó, com 14 quadradinhos, tá? Antes de fazer meu aumento aqui em cima. Então, eu fiz meu último ponto alto alongado, vou fazer 2 correntinhas, vou laçar e sem pular nenhum pontinho da base, já pulando para o meu próximo ponto aqui, vamos fazer o ponto alto alongado. 2 correntinhas, laço a agulha e no próximo pontinho, outro ponto alto alongado. Então, já temos aqui os nossos 3 pontos altos do topo do nosso biquíni, certo? Então, agora é só seguir fazendo até o final da carreira. Lembrando que vamos finalizar essa carreira conforme nós iniciamos, tá bom? Então, vai ser da mesma forma, não tem esse aumento que tem na carreirinha de baixo. E a próxima carreira, gente, vai ser toda de ponto baixo, igual nós fizemos essa daqui, tá bom? E quando chegar aqui no topo do nosso biquíni, vai ter aquelas mesmas
mesmos 2 pontinhos baixos para as 2 correntinhas que fizemos, ok? Então, eu já volto com a nossa peça pronta. Chegamos ao final, então, gente. Eu fiz só essas 2 carreirinhas de quadradinhos, mas se vocês quiserem fazer mais, não tem problema, viu? Acho que ficaria legal também. Se não atingiu aí o tamanho que vocês desejam, né, para essa parte de cima da peça de vocês, pode fazer mais outra carreira aí. Aí, agora, o que que eu vou fazer? A gente vai fazer a base aqui, unindo as 2 partes do meu biquíni, tá bom? Então, como que é feito isso? Após vocês fazerem aqui, ó, um pontinho baixo, nesse mesmo pontinho, nós vamos fazer outro ponto baixo, um aumentozinho aqui, gente, para nós fazermos a viradinha para iniciar o contorno dessa base aqui. Então, aqui, ó, nesse intervalo, vão ser 2 pontos baixos. Gosto sempre de mostrar como que eu faço, porque tem muita gente que tem dúvida. Então, para esse intervalinho, 2 pontos baixos, aqui, em qualquer pontinho ali, ó, vocês introduzem a agulha e fazem outro ponto baixo. No intervalo, 2 pontos baixos. Aqui, ó, nesse cantinho, nós vamos passar a agulha fazendo um pontinho baixo, tá? Então, a gente vai intercalando, ó, fazendo pontinhos baixos, dando uma distância legal aí uma da outra. E eu gosto sempre, gente, de passar dentro do fiozinho assim, ó. Por exemplo, eu poderia fazer um ponto baixo aqui, né? Mas eu não gosto muito, tá vendo? Que aparece bastante o buraquinho. Então, eu sempre faço esse pontinho baixo pegando só os fiozinhos referente a um ponto feito aqui nessa lateral, que aí fica mais discreto, beleza? Então, vamos seguir fazendo aqui nossa quantidade de pontos baixos até chegar nessa pontinha, tá? Eu praticamente faço um ponto baixo para cada carreira. Terminei de fazer meus pontinhos baixos e olha só, fiz meu último pontinho baixo bem aqui, ó, nessa última correntinha, né, dessa lateral. Aí, agora, nós vamos pegar o nosso outro bojo, nossa outra parte aqui, lembrando de essa daqui é a parte direita do nosso biquíni, tá? Vamos colocar essa parte aqui também do lado direito. Como que eu defini isso? A minha carreirinha de pontos baixos, essa que finaliza, ela fica pro lado direito. E o ponto alto, ele tá do lado avesso, tá? Então, eu defini desta forma. Então, aqui, ó, finalizei meu último pontinho baixo. Vou introduzir, gente, aqui, ó, nesse pontinho aqui da lateral. E vou introduzir nesse pontinho da lateral da minha outra parte da peça, tá? Bem aqui, ó. Tanto de um lado quanto do outro. Vou laçar meu fio lá atrás, puxar pra frente, unindo as 2 laterais e fazer o meu pontinho baixo normalmente, tá? Então, aqui eu uni as 2 partes. E agora, vamos seguir fazendo os nossos pontinhos baixos também desse outro lado, tá bom? Então, eu volto com vocês quando finalizar meus pontinhos baixos de toda a base desse meu outro trabalho também. Chegando no final, olha só, gente. Vamos fazer mais um pontinho baixo aqui para ficar retinho, tá bom? Ainda não tá 100% retinho aqui essa lateral. Então, eu vou fazer mais um pontinho baixo pegando aqui esses fiozinhos iniciais para nossa lateral aqui ficar bem bonitinho. Olha só, tá vendo que o acabamento ficou mais legal? Eu gosto de deixar bem retinho aqui. Então, aí agora nós vamos virar o nosso trabalho e já vamos fazer um pontinho baixo em cima desse ponto baixo da base, tá? Então, vai ser um ponto baixo para cada ponto baixo. Isso até o final da carreira. Chegando lá, eu volto com vocês. Isso tá ficando assim. Então, finalizei aqui, ó, minha segunda carreira de pontinhos baixos.
Finalizei aqui nesse pontinho, ficou desta forma. Nós vamos virar e fazer mais uma carreira de pontinho baixo. Gente, e essa minha base aqui, que é a base do nosso top, do nosso biquíni, vão ser 8 carreirinhas de pontos baixos feitas dessa forma aqui, ó. Simples, fácil, nada demais. Tá bom? Então, tô na minha terceira, vou fazer mais 5, um total de 8, pra depois fazer a nossa lateral. Deixa eu mostrar aqui como que vai ficar. Então, essa parte que a gente tá fazendo são essas carreirinhas aqui de pontos baixos, tá bom? Aí, depois a gente vai fazer essa lateral aqui e as nossas alcinhas. Volto com vocês, então, quando eu finalizar esta parte. Gente, eu acabei fazendo, na verdade, 9 carreirinhas aqui, tá? Olha só, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou medir aqui quantos centímetros deu essa minha base de pontos baixos, porque pode ser que vocês estejam fazendo com outro fio, né? Então, deu aqui, ó, 3 centímetros, certinho, tá, gente? Então, vamos lá. Agora, chegaram aqui no final desta 9ª carreira ou mais, é sempre importante vocês finalizarem com o pontinho baixo do lado que for o lado direito da peça de vocês, tá? Porque aqui o acabamento agora vai ser de pontos baixos, então o ponto baixo ele é muito mais bonito nesse sentido, do lado direito, do que quando a gente vira assim do lado avesso, tá bom? Então só se atentem aí pra esse detalhe, pra na última carreirinha aqui, seus pontos baixos tá do lado direito do biquíni, beleza? Então, aqui, ó, fiz meu último pontinho baixo, agora eu já vou fazer outro nesse mesmo ponto aqui pra fazer essa voltinha aqui da lateral. E agora nós vamos seguir contornando todo essa nossa lateral aqui, gente, de pontos baixos, tá? Vou chegar ali com vocês, onde tem os pontinhos baixos. Aí eu vou caminhando aqui. Opa! Olha só, e chegando aqui a gente tem aquela última carreirinha que a gente fez de pontos baixos. Nós vamos seguir fazendo um pontinho baixo para cada pontinho baixo da carreira anterior, tá? Aí, gente, vai ser isso. Nós vamos contornar aqui e aqui. A hora que eu chegar aqui no centro do nosso biquíni, eu volto pra gente fazer junto, tá bom? Que eu faço um pontinho diferente aqui. Chegando aqui no centro do nosso biquíni, olha só. Fiz meu último pontinho baixo aqui. Agora, gente, nós vamos fazer um ponto baixo aqui, ó, nessa primeira carreirinha da nossa base. Nós vamos introduzir o fio aqui em algum pontinho mais central pra fazer esse acabamento aqui no centro, tá bom? Pronto, aí agora nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou o meu. Olha só. Aqui no centro ele vai ficar assim, beleza? Agora é só conseguir continuar contornando de ponto baixo até chegar nessa lateral aqui, porque a partir daqui nós vamos fazer aquele acabamento final. Chegando no final, agora nós vamos iniciar a lateral, gente. E vai ser simplesmente ponto baixo sobre ponto baixo. Nessa mesma largura aqui, ó, que nós fizemos essa nossa base do biquíni, beleza? Então, aqui, ó, finalizei meu último pontinho baixo. Vou simplesmente virar o meu trabalho e já iniciar aqui, ó, com o meu ponto baixo. No meu caso aqui ficou com 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Olha só, então vai ser nessa mesma largura. Aí agora é só ir fazendo esse trabalho de ponto baixo sobre ponto baixo até dar a medida ali que eu vou passar pra vocês. Gente, fiz aqui então um total de 44 carreirinhas de pontos baixos. Eu vou medir aqui para vocês terem uma ideia. Lembrando que esse meu tamanho aqui é o tamanho P. E fiquei aqui, ó, até com 14,5 de centímetros essa lateral. Então, aqui, gente, essa parte é aquela que vai o cordãozinho da alcinha aqui dentro. O que que a gente vai precisar fazer agora? Nós vamos dobrar a nossa
essa alcinha que nós fizemos aqui, vamos dobrar desta forma e costurar pra ficar essa passagem aqui, ó, tá bom? Onde vai a alcinha da amarração ali nas costas. Então, olha só. Então, para tamanhos maiores, é só aumentar aí a quantidade de carreirinhas, uns 2, 3 centímetros maior, ou se não, ir fazendo conforme vocês acharem melhor aí também, tá? É bem variável essa parte, não tem um padrão, o certo e o errado, não. Só tomem cuidado para não encontrar ali nas costas, na hora que for fazer a amarração, né? Então, eu vou deixar aqui, ó, eu dobrei desta forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreirinhas. 6 carreirinhas e um total de 2,5 centímetros. Aí, o que eu faço agora? Eu corto, eu deixo uma quantidade razoável de fio, tá? E corto aqui. Com um pedaço do fio aqui, olha só. Nós vamos finalizar aqui, gente, essa carreira com uma correntinha, ó. E vamos puxar para finalizar aqui a carreira, certo? Aí, agora, nós vamos passando esse fiozinho aqui de lá pra cá, pra ir unindo aí essas laterais. Então, aqui, ó, passei lá pra outra lateral, vou introduzir minha agulha aqui, ó, nesse pontinho, no próximo pontinho, e pegar o meu fio lá do outro lado também. Fazendo desta forma, costurando mesmo. Aí, lá do outro lado, eu vou introduzir minha agulha e sair do lado de cá. E puxar o meu fio, tá bom? Essa foi a forma mais prática que eu encontrei, gente. Se vocês identificarem outra forma aí pra fazer, tá? Fiquem à vontade. Então, eu introduzo minha agulha de um lado pro outro, pego o meu fio e puxo. Aí, aqui, da mesma forma, tá bom? E assim eu vou fazendo. Cheguei aqui no final, olha só como que ficou. E aqui eu dou mais uma passadinha desta forma, pego meu fio lá do outro lado e passo, tá? Então, aqui, gente, agora chegou a hora de arrematar esse fiozinho, né? Eu passo esse fio por essas correntinhas que ficam aqui, né, do ponto baixo, próprio do ponto baixo. Por quê? Porque esse fio aqui, ele é um fio bem chatinho de arrematar, ele é escorregadio. Então, eu passo aqui dentro de alguns pontinhos, que é mais fácil, e depois eu venho costurando. Então, vou pegar meu fiozinho aqui, mais no centro, para o acabamento ficar mais escondidinho. Aí, nós vamos vir com a nossa linha e agulha de costura. Olha só, eu coloquei o fiozinho duplo, gente, porque aqui, ó, na ponta eu não preciso dar um nozinho, tá? Porque eu dou a laçada aqui já dando nó, vou explicar pra vocês. Aí, esse fiozinho aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar ele aqui, ó, na peça, porque eu acho que fica mais seguro do que só escondendo os fios aqui. Vocês podem fazer isso também, passa por trás de alguns pontos e depois vem fazendo essa costura que eu faço. É mais seguro ainda, viu? Porque esse fio, ele é um fio que ele é escorregadio. E queimar a pontinha dele não dá certo também, tá? Eu testei aqui e não deu certo. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Vamos passar por dentro de alguns pontinhos para ficar bem seguro e depois vocês vão vir fazendo essa costura aqui. Eu vou fazer com uma linha de uma outra cor para ficar bem evidente aí para vocês. Então, após passar por trás de alguns pontos, nós vamos vir costurando esse fiozinho. Então, nós vamos pegar tanto a linha que nós fizemos os pontos do trabalho, quanto essa linha que a gente quer esconder. Aí, aqui, ó, eu passei e vou puxar meu fio. Então, já prendi aqui esse meu fiozinho. E agora, nós vamos seguir fazendo uma costura, pegando tanto esse fiozinho e passando assim, pra ficar bem preso, tá, gente? Aí, pode fazer esse trabalho por uns 5 nozinhos desse pra ficar bem firme mesmo. Então, é só ir fazendo isso. Nessa outra lateral aqui, ó, eu já fiz, tá? Então, aqui agora, o que eu vou fazer? Eu vou só vir
com a minha tesourinha e cortar aqui, ó, bem rente, tá? Que aí sim fica um acabamento perfeito. Lembrando que a linha tem que ser da mesma cor. E é isso. Agora nós vamos pro acabamento das alcinhas. Antes de ir pro acabamento das alcinhas, eu só quero finalizar aqui com vocês, gente. Mostrar aqui o que eu faço. Depois que eu dou vários nozinhos aqui, arrocho bem arrochado, eu venho com a minha agulha e passo aqui assim, ó, por dentro, tá? Então, eu não só corto o fio, minha linha ali, não. Eu passo aqui dentro, puxo, e agora sim eu corto a minha linha de costura aqui, tá? Então, vai ficar desta forma. Agora sim a gente vai lá pro acabamento das alças. Gente, essa minha alcinha aqui, ela tem a espessura de 1 centímetro apenas. Olha só. 1 centímetro certinho. Então, se você gosta de uma alcinha mais larga, é só diminuir, é só aumentar aí a quantidade de pontos baixos que eu faço. Olha só, acompanhem aqui. Eu dou a minha laçadinha inicial para começar o trabalho. Venho aqui, ó. Nós vamos identificar o centro, topo aqui da nossa peça, do nosso peitinho do busto do biquíni. E vou introduzir aqui, ó, como eu vou fazer com 3 pontos baixos, eu vou introduzir mais para essa lateral para começar fazendo os pontinhos baixos nesse sentido, tá bom? Então, eu peguei aqui neste pontinho mais à direita pra minha alcinha ficar mais centralizada. Então, eu fiz uma correntinha aqui. Agora, eu vou introduzir no próximo pontinho da base e fazer um ponto baixo. No próximo ponto da base, outro ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com 3 pontinhos baixos, certo? Agora, vamos virar o nosso trabalho neste sentido e já pular para dentro desse próximo ponto de base. Próximo ponto não, né? O mesmo que nós fizemos para subir, fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, que é aquela correntinha que fizemos para subir, também um ponto baixo. Tá? E vai ser carreira sobre carreira apenas de pontinhos baixos, gente. Vou fazer mais uma aqui. Virei o meu trabalho nesse mesmo pontinho aqui, já faço meu primeiro ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. E nesse pontinho, outro ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui todas as minhas carreirinhas e mostro pra vocês com quantos centímetros ficou essa minha alcinha, pra vocês terem uma ideia aí. Meus amores, finalizei aqui, ó, a minha alcinha. Ela ficou num total de 85 centímetros, viu? Eu não contei a quantidade de carreirinhas de pontos baixos que eu fiz, não. Eu medi aqui em centímetros toda a extensão de cada lateral e deu 85 centímetros. Aí, como eu mostrei lá no início da videoaula, tem as duas opções de amarração, né? Que é aquela reta e essa daqui que é a cruzada. Então, após vocês fazerem aí cada lateral da alcinha, é só passar aqui dentro conforme vocês preferirem, tá? E fazer a laçadinha. Aí, gente, todas esses fiozinhos que sobraram aqui, o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar por dentro de alguns pontinhos aqui com a minha agulha e vou arrematar com minha agulha e linha de costura, tá? Pra ficar com esse mesmo acabamento aqui. Porque fica um acabamento muito mais seguro aí, principalmente para vocês que fazem essas peças para venda. Então, fica aí a orientação desse acabamento, finalização, né, de arremate para vocês. E é isso, gente. Quem quiser colocar bojo, pode colocar, vai ficar legal. Na minha peça eu optei por não colocar, acho mais prático e ficou legal assim, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, amado essa videoaula do fundo do meu coração, que eu sempre faço com muito carinho para vocês. Um beijo e até a próxima videoaula.